As pessoas se dividem em dois grupos. E quando elas dão sorte, o grupo 1 vê como mais do que sorte, do que coincidência. Vê isso como um sinal. A prova de que há alguém lá em cima tomando conta delas. O grupo 2 vê a coisa como pura sorte. Um golpe feliz do acaso. O que eu sei é que as pessoas do grupo 2 veem essas 14 luzes de um modo desconfiado. Para elas, a situação é equilibrada. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas no fundo, sentem que aconteça o que acontecer, estão sozinhas. E isso as apavora. Elas são assim. Mas há muita gente no grupo 1. Quando veem as 14 luzes, estão vendo um milagre. No fundo, elas sentem que aconteça o que acontecer, haverá sempre alguém para ajudá-las. E isso as enche de esperança. O que você tem que perguntar a si mesmo é que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais, milagres? Ou você acredita que as pessoas só têm sorte? Ou veja a coisa assim. É possível que não haja coincidências? Stamp, você já falou sobre os sinais. Já falei sim, mas agora estou fazendo um complemento. Por isso é a segunda parte. Ah tá, entendi. Este filme tem muitas mensagens embutidas. As tais entrelinhas. Exatamente. E o vídeo que eu trouxe agora é para fazer a galera pensar. Acompanhe comigo. Acredita em mim, mas eles não vieram por causa do planeta. É um ataque, eles vieram pegar a gente como comida. Parece uma dica consistente sobre o objetivo da visita. Não desejam um planeta cheio de água, nem aniquilar humanos, motivo pelo qual não empunham armas. A rádio ainda afirma que partiram, por isso, sobem antes de o garoto ter outro ataque de asma. A falta do dedo esclarece ser o alien da dispensa, um ferido, como a rádio afirmou terem deixado para trás. Deixaram alguns feridos. O motivo da visita não é esclarecido. Contudo, parece vingança. Como afirmou Meryl, todos têm um ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. O de Gran é a família. Então, o terceiro vislumbre da camuflagem, refletindo o rosto de Gran e Bo. A situação remete às últimas palavras da esposa. Pra bater com toda a força. Meryl, com toda a força. Compreendendo finalmente o significado. Agora tudo se encaixa e possui um propósito. Desde a morte da esposa aos corpos espalhados pela casa. Para entender melhor, precisamos falar sobre os sinais. Os sinais. Gran discursa sobre dois tipos de pessoas. Os que enxergam a sorte como sinais divinos e os que acreditam em coincidências. A sequência final culmina em várias coincidências, sinais ou a mão de Deus protegendo a família, fornecendo propósito e consolo a Gran. O homem que atropelou a esposa revela a fraqueza dos alienígenas. Acho que não gostam de água. Algo que só acontece devido ao atropelamento. Então suas últimas palavras fazem enxergar os sinais. Meryl jogou beisebol e bateu recordes para dispor deste taco na sala. A fobia de Bo por água contaminada está contaminada. Fornece suprimento de água por toda a casa. A livraria por acaso recebeu um livro sobre alienígenas. Veio por engano na última entrega. Eu fiquei com ele por causa do pessoal da cidade. A asma do filho fecha os pulmões, impedindo o veneno de entrar em sua via respiratória. Era por isso que tinha asma. Coincidências? Ou sinais de que há alguém olhando por eles? Cabe ao espectador escolher. Gran escolhe a fé. Alguém me salvou.
Acho que alguém o salvou, filho. Esse alguém para Graham é Deus. Você entendeu o sentido da coisa? Quando a esposa do Mel Gibson manda o filho bater com força, isso teve um propósito. Sim, ela não estava se referindo à carreira do filho enquanto jogador, ela possivelmente teve uma visão do futuro. A fobia da menina por água contaminada, o livro sobre aliens que veio por engano, a asma do menino. Coincidências ou sinais de que havia alguém olhando por eles? E esse alguém era Deus. Porque o Mel Gibson havia perdido a fé após a morte da esposa, mas depois ele compreendeu que tudo havia sido parte de um todo. Então agora você já pode perguntar. Perguntar o quê? Não vai perguntar. Mas e o Botafogo com isso? Então, Stamp, mas me diz aí, e o Botafofo com isso? Vamos chover no molhado? Como assim? Vamos falar das mesmas coisas de sempre. Você e suas charadas, fala logo onde quer chegar? O personagem interpretado por Mel Gibson perdeu a fé porque não entendia que tudo o que havia acontecido tinha um propósito. Sim, e que depois que compreendesse ele retornaria com a sua fé. Isso é que tem a ver com o Botafogo. Os 21 anos sem títulos que desembocaram na noite do dia 21. Sim, 21 anos no deserto que culminaram nas 21 coincidências da noite do dia 21. Que depois teve seu desdobramento no 21 depois do 21 por 2-1 em 2010. A perda da sede em 1977 que tinha a ver com a morte dos dois irmãos gêmeos, do livro sagrado dos Maias. Exatamente. E foram 12 anos de 1977 até 1989. Sempre o 12. Sempre o 12. O 12º clube do século XX. Por isso Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagallo, Amarildo e aquele timaço não foram campeões mundiais em 62. Exatamente. Nem Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto, Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César em 68. Porque isso ia mudar tudo. Por isso tivemos que esperar 120 anos para conquistar as Américas. 120 zeros fora 12. E o que dizer de Emil Pinheiro? Um flamenguista se tornando presidente do Botafogo para cumprir uma predestinação. Escrita no livro sagrado dos Maias. É verdade, Stamp. Tudo o que aconteceu na história do Botafogo também teve um propósito. Das coisas mais absurdas até as mais surpreendentes. Os sinais que Carl Jung tanto falava. É por isso que eu sempre digo. Antes de começar a pesquisar sobre a história do Botafogo sob a ótica da predestinação celestial, eu também guardava uma certa mágoa dos 21 anos sem títulos, mas hoje eu vejo como um privilégio. A perda da sede em 1977. Eu imagino o quanto a torcida do Botafogo sofreu. Exatamente. Na época foi uma tristeza só, uma verdadeira humilhação. Mas hoje eu compreendo que o Botafogo precisava morrer, porque os dois irmãos gêmeos morreram no livro sagrado dos Maias. Perder a sede, ou a sua alma, conforme Carlito Rocha declarou, foi a maneira que a vida encontrou para proporcionar este link entre a nossa geração e a civilização maia. Da mesma forma, Luiz Caldas também precisava ter passado pelo que passou. Porque só assim o grupo de regatas Botafogo também iria morrer, pois eles seriam de certa forma o pai e o tio dos dois irmãos gêmeos. Armando Albano, Stamp. Sim, a morte de Armando Albano que acabou proporcionando o nascimento dos irmãos gêmeos, ou seja, o Botafogo de futebol e regatas. E fazendo o link de volta com o filme, foi por isso a esposa do personagem vivido por Mel Gibson precisava morrer, porque a sua morte iria mudar tudo. Sinais. É, Stamp. Eu sei que a sua teoria é muito ousada, mas tem horas que faz sentido mesmo porque seria muita coincidência para ser só coincidência. É por isso que eu não me canso de dizer. O futebol é só uma desculpa e o Botafogo é mais que um clube, é uma predestinação celestial.